Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês é o Maninho. Bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Doutor Andiel e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários. Dessa vez relacionado a novamente o mundo da IA, o mundo da inteligência artificial. Muitos também podem chamar de bolha. E por que que essa questão de bolha vai crescer, pelo menos na minha visão? Porque o que que acontece, cara? Diversas empresas, diversos influenciadores, diversos canais, todo mundo tá tendo que comentar sobre IA, assim, de repentemente, por conta, né, do sucesso que tá fazendo e da revolução que tá fazendo, da inovação que a inteligência artificial tá fazendo. E, logicamente, muitos vão falar sobre isso justamente para pegar público, para se inteirar, né, nessa nova revolução que realmente é justo, é justificado que a IA sim vai trazer essa inovação, como já está trazendo em diversos tipos de produtos. E eu digo que o Holo 3 não se encaixa perfeitamente nisso, né? Do nada começar a falar sobre IA, porque em 2021, 2022, a gente já teve vídeos aqui no canal falando sobre a criação, inúmeras criações de umas inteligências artificiais. Se não me engano, foi no MIT que teve umas notícias que saíram sobre o testes do MIT com redes neurais líquidas e também sobre o Tesla Robot, que a gente falou, se não me engano, foi em 2022, o lançamento do Tesla Robot. A gente já falou sobre o eVTOL, que é o carro voador que vai ter aqui no Brasil, que vai ser uma espécie de táxi aéreo. Então a gente já fala sobre esse tipo de assunto desde a criação do canal do Holo 3. Então, não é simplesmente como muitos estão fazendo agora, simplesmente falando, caindo de dentro, como se fosse algo para agradar público, ou simplesmente para ir na onda, que eu na verdade não vejo de algo errado, porque é justificado que é uma revolução realmente que a inteligência artificial está fazendo. Enfim, dando um pouco desse contexto, né, dando um pouco dessa introdução, o que que acontece agora, né, tentando comparar, fazer essa comparação de questão de bolha e tudo mais. Porque o que que acontece? Várias empresas observando que a tendência é essa, a tendência são inteligências artificiais. Simplesmente você ter uma empresa e falar que você está usando inteligência artificial, você ter uma empresa e falar que você tem inteligência artificial integrada ou que você tem produtos de inteligência artificial nessa sua empresa, automaticamente a sua empresa vai aumentar o valor dela, né? A sua empresa ela vai valer muito mais, ela vai ter muito mais público, ela vai ter muito mais atenção. O valor em si da sua empresa aumenta. E isso está acontecendo atualmente com diversas empresas. Você agora, quando você procura saber mais sobre uma empresa, ela está falando lá que ela tem inteligência artificial aplicada em algum tipo de produto. O Brave tem lá a inteligência artificial para pesquisas, para o Léo que ajuda em diversos produtos. O Google tem um monte de inteligência artificial e agora o Gemini, o Flow, o VO3, o um monte de empresa tem as suas próprias inteligências artificiais integradas em algum tipo de produto. E se não for própria, criada por ela mesma, é algum tipo de inteligência artificial externa integrada para auxiliar algum tipo de software. Isso não é errado, tá? Não é errado. Só que o que que acontece? Acaba dando margem, como qualquer outro tipo de setor, em qualquer outra área que tem essas tendências que empresas vão seguir para agariar, né, esses valores, qualquer outra área, não é só na inteligência artificial. Mas a gente vai começar a ver cada vez mais, é importante falar sobre isso, que algumas empresas vão tentar se aproveitar disso da maneira errada, da maneira má, de malefício, né, digamos assim. Empresas vão acabar falando que tem AI justamente para aumentar o seu valor e na verdade não vai ter inteligência artificial integrada. Mas eles vão falar que tem, justamente para aumentar o valor e ganhar, e seguir essa tendência. Mas na verdade, por debaixo dos panos, não tem nada de IA ali. E é justamente o que aconteceu. Agora falando sobre a base desse vídeo, né? Dado esse contexto principal sobre a base do vídeo, que é justamente uma notícia recente que saiu, onde uma empresa ali sediada em Londres, né, London, era uma empresa que chamava de Builder AI, que era focada ali, pelo menos a princípio, né, essa empresa já declarou a falência, né, já falando de antemão, ela prometia criar aplicativos mobile, se eu não me engano sim, seria mobile, né, eles falam de apps, aplicativos. E esses aplicativos que eles prometiam criar para você eram 100% criados por IA, ou pelo menos grande parte dessa porcentagem da criação desses aplicativos eram criados por uma inteligência artificial, ou seja, você criava lá sua conta, você falava que tipo de aplicativo você quer, sei lá, quero um aplicativo semelhante a um iFood da vida, quero um aplicativo semelhante a um site de notícias, ou coisa do tipo. E a ideia seria que uma inteligência artificial criasse todo o escopo, todo o projeto, todos os elementos presentes nesse aplicativo para você, de mão beijada,
desejada. E você depois só editaria, colocaria suas imagens e coisas semelhantes. E a ideia por trás seria que a inteligência artificial criasse esse aplicativo para você. E aí, a Builder AI, né, essa empresa, ela dizia que usava inteligência artificial nesse projeto, nos seus produtos, e criava os aplicativos para você. Só que o que acontece? Foi descoberto recentemente que, na verdade, não tinha nada de inteligência artificial. Não tinha nada de IA presente, nessa empresa, nesse projeto. Eles diziam que usava IA para várias coisas, inclusive para criar esses aplicativos, auxiliar nessa criação de aplicativos. E o que acontece? Na verdade, não tinha nada de IA. Por debaixo dos planos, foi descoberto que, na verdade, haviam 700 funcionários. Mais especificamente, eles especificam até que eram funcionários indianos, mas tanto faz. Eram 700 funcionários que estavam por debaixo dos panos criando esses aplicativos. Então você ia lá, criava sua conta, que pedia para criar um aplicativo para uma, entre aspas, inteligência artificial criadora de apps. E, na verdade, eles mandavam essas informações para os funcionários lá criarem esses aplicativos. Eles recebiam essas informações e criavam lá, programando, ou até mesmo, quem sabe, usando o ChatGPT da vida para auxiliar na codificação desses aplicativos, vai saber. Mas ainda assim era funcionário que estava lá pegando as informações e criando na mão. Não era uma inteligência artificial integrada no site, integrado lá no projeto, que automaticamente criava os aplicativos. Não, era um funcionário que recebia e criava. Pronto, não tinha nada de inteligência artificial. Só que o que acontece? Por conta da empresa dizer que tinha inteligência artificial lá na empresa, né, nos projetos, por conta dela dizer que ela tinha sua inteligência artificial própria lá, que criava aplicativos automaticamente de forma sozinha, o valor da empresa era gigante. Se eu não me engano, aqui passava de R$ 1 bilhão e a Microsoft, cara. Eu já ia quase esquecendo de citar isso. A Microsoft, ela investia nessa empresa, cara. A Microsoft, ela tinha dinheiro nessa empresa, ela auxiliava essa empresa. Por quê? Porque justamente tinha essas questões de inteligência artificial, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o que não era só funcionário que pegava lá e codificava. E depois retornava, né, provavelmente para o usuário final. E é isso, eu simplesmente por dizer que tinha inteligência artificial, o valor da empresa era gigante. Mas agora eles declararam falência, né, depois que foram descobertos, e aí vai ter todo o processo de quando uma empresa declara falência. O que você tem a dizer sobre essa questão do trio e possíveis novos casos que possam surgir dessa tendência de IA? Bom, meu querido mago, como essa notícia já se passou por alguns tempos, né? E, cara, é absurdo, né? Você pensar que você tá querendo falar de IA, aí do nada os caras chegam e é revelado que são 700 funcionários indianos. Eu sei que a mão de obra lá é um pouco mais barata e tal, mas caraca, cara, é absurdo. Eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque se a gente for realmente pensar em todas essas coisas, sim, inteligência artificial hoje, ela tá sempre sendo faturado, né? Mesmo que a gente não tenha uma AGI, né, que é uma inteligência geral artificial, né? Mas vamos ver o que o mercado, né, tem pra frente e tudo mais, e ver o que realmente vai acontecer, já que recentemente também saiu uma notícia, né, falando que uma IA, ela se recusou a se desligar e tal. Então, tipo, é absurdo, mas vamos ver o que o futuro nos dirá. Isso aí, cara. E, por exemplo, que nem você comentou, né, questão de mão de obra barata, só que aí meio que poderia entrar uma controvérsia entendendo o conceito do que eles se propuseram a fazer, né, que seria essa questão de IA. Teria uma mão de obra mais barata do que uma IA? Porque se a gente fosse entrar nessa parada de mão de obra barata, o Maiá conseguiria fazer o que tá todo mundo ali fazendo, porque era essa a proposta da Builder AI, né? Que era criar aplicativos utilizando a inteligência artificial. Então eles, na verdade, foram pelo caminho contrário. Decidiram pagar 700 funcionários, coisa que a IA poderia fazer ali, o que eles já estavam fazendo de uma maneira melhor, né? Mais elaborada. Uns 70 funcionários poderiam fazer tranquilo toda a parte do background, né? Do back-end do projeto, da estrutura, cuidando do que a IA tem ou não que fazer. E o restante, né, poderia ser feito ali com auxílio de AI, coisa que tem atualmente. Alguns tipos de serviços que fazem esse tipo de personalização. Já tinha há muito tempo, tá? Já tem até uma startup brasileira, já não é mais startup, que tem um serviço que te auxilia em criar aplicativos com modelos pré-fabricados. Não vou lembrar o nome agora de cabeça, acho que é Fabiator,
alguma coisa assim, App Factory, alguma coisa assim. Eu cheguei a utilizar uma vez, em período de teste, mas agora com a inteligência artificial consegue auxiliar, né, não só substituir. Mas é curioso, né, chega mesmo sendo engraçado. Enfim, tipo, aí fica no aguardo aí, porque com certeza mais empresas vão ser desmascaradas, dizendo que tem inteligência artificial embutida em algum tipo de serviço dentro da empresa, mas na verdade não, só quer seguir tendência como existe e existiu há muito tempo, há muitos anos, em diversos setores. Eu lembro até mesmo dos NFTs, que NFT era febre a todo momento. Jogos como a Ubisoft criaram jogos NFT no caso, diversas coisas NFT integradas, você podia comprar terreno de NFT e enfim. Essas coisas sempre vão acontecer e é o que está acontecendo atualmente com a inteligência artificial. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.